Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou gravar um vídeo sobre a condução bidimensional transiente usando o método explícito para a solução. Tá? Então, a condução 2D transiente, método explícito. Eu vou trabalhar com uma chapa que tem comprimento L, altura H, e as temperaturas para as condições de contorno vão ser TA, TB, TC e TD genéricas. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai partir da equação diferencial que rege o problema, que seria essa daqui, termo transiente e os termos difusivos. Como é bidimensional, a gente tem, vou assumir, né, que a temperatura varia na direção X e na direção Y. Então, seria isso daqui. K sobre CP dt dx, K sobre CP dt dy. E aí, a gente vai integrar a equação tanto no espaço como no tempo. Então, como eu já fiz nos outros vídeos, eu vou ter que a integral chamar de dupla, tá? Porque a integral do volume é tripla, mas aí seria 3 no espaço e 1 no tempo, então eu vou chamar a do espaço só de V. D de dt, de ρt, dv, dt. E as outras duas a mesma coisa. Aqui eu vou colocar dx, dy, dz e dt, porque eu vou ter derivadas diferentes para x e para y. Bom, a integral, primeiro termo aqui, a gente vai trabalhar no tempo. Esse daqui a gente vai trabalhar primeiro em x e esse daqui primeiro em y. Então, o primeiro termo, ele vai ficar o quê? Integral de ρt menos ρ0 t0. Então, eu integrei no tempo, né? Então, é como se eu cortasse isso com isso. Então, ficaria integral de ρt, que é final menos inicial, com o volume. A de x eu vou integrar primeiro em x. Então, aqui, ó, vai cortar esse com esse, vai ficar a integral da derivada disso daqui, vezes dy, dz, dt. Então, a integral de k, de k sobre cp dt dx vai ser k sobre cp dt dx, no ponto final menos no ponto inicial. Se eu pegar o meu volume de controle aqui, ó, no ponto P, essa daqui seria a fronteira leste e essa daqui seria a fronteira oeste. Então, final leste e início oeste. Então, a gente tem aqui, ó, K sobre CP dt dx leste, dy, dz. Posso colocar isso até depois, né? Leste menos oeste. Põe um colchete aqui. Dy, dz, dt. Mas a mesma coisa para a direção y. Então, no y, aqui é o ponto P, aqui é a fronteira norte, aqui é a fronteira sul. Então, norte menos sul. Sul. dx, dz, dt. Bom, agora eu vou integrar esse daqui no espaço, tá? Então, eu vou assumir que ele não varia para o volume de controle, então ele ficaria ρ avaliado em P, T avaliado em P, menos ρ0, T0, ambos avaliados em P. Isso vai multiplicar o meu volume. Então, ΔX
delta y, delta z. Quando eu pegar esses outros termos, aí a gente tem que avaliar a questão do tempo. É no instante de tempo em que as propriedades vão ser avaliadas. E como a gente está usando o método explícito, as propriedades vão ser avaliadas no instante de tempo anterior. Então, por exemplo, aqui ó, a equação de x, ela vai ficar k sobre cp dt dx da face leste avaliado no tempo t0, menos k sobre cp dt dx da face oeste avaliado no tempo 0 e vai multiplicar o meu delta y, delta z, delta t. Para o y, eu vou ter k sobre cp dt dy na face norte, no instante de tempo anterior, menos k sobre cp dt dy na face sul, no tempo 0, que multiplica dx, dz, dt. O delta z é o mesmo para todos, então eu posso cortar para diminuir o tamanho da minha equação. Aí eu posso agora isolar o meu TP. Se a gente observar aqui, ó, eu tenho K sobre CP e do lado de cá eu tenho ρ. Então, K sobre ρ CP é a difusividade térmica, que é o alfa. Então, vai ficar o alfa do lado de lá, do lado direito da equação. Aí eu vou passar o dx, delta x, delta y também dividindo. Tá? Então, vai ficar ó, TP é igual a TP0 mais. Aí a gente tem todos os termos, eles vão estar multiplicados pelo alfa delta t. Então, alfa delta t, e aí eu tenho dt dx menos dt dx na face oeste, ambos aqui multiplicados pelo delta y, mais o do dt dy na face sul, ambos multiplicados pelo delta x. E tá faltando ainda aqui, ó, dividir por delta x, delta y. E agora, o que a gente precisa fazer é avaliar esses termos, os termos das derivadas para cada um dos nossos volumes de controle. Isso vai ser uma coisa mais trabalhosa do que quando a gente trabalhava lá no condução unidimensional, porque agora nós temos muitas situações diferentes. Então, se eu pegar aqui e dividir em 4 partes, e aqui também, a gente vai ter os volumes internos, que são esses aqui, os volumes de fronteira, de canto, né, que são esses 4, e as fronteiras. Fronteira norte, fronteira sul, fronteira oeste e fronteira leste. Então, ao todo, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar primeiro, né, a situação dos nós internos, só para ver como são, e depois eu vou mostrar só as derivadas que vão ser diferentes para cada um dos elementos. Então, para os nós internos, o que a gente tem? Vou pegar aqui e desenhar de novo, com todos os elementos. Então, aqui é o elemento P, que é o que a gente trabalha, o elemento norte, sul, leste e oeste, e nós vamos ter as fronteiras, que recebem letras minúsculas. Então, norte, sul, leste e oeste. A gente precisa achar os derivados para cada um desses. Então, o dt dx na face leste, a gente vai falar que é TE menos TP sobre delta x. O dt dx
Na face oeste, vai ser TP menos TW, também sobre ΔX. Você pode observar que não muda nada em relação ao que a gente já tinha em regime permanente. O que vai mudar é o instante de tempo em que a gente está avaliando. Então, se eu estou avaliando o instante T anterior, né, 0, todos eles vão ter aqui o 0. A mesma coisa para o DTDY. Então, na face norte, vai ser M menos P sobre ΔY, e na face sul, ele vai ser P menos S sobre ΔY. Então, todos eles também avaliados no instante de tempo anterior. Eu vou escrever só esse para poder discutir alguns detalhes que a gente precisa comentar, tá? Então, se eu substituir todos esses valores, a equação final ela ficaria só TP igual a TP0, igual já estava aqui, mais alfa sobre alfa vezes dt dx dy. Se a gente olhar o dt dx na face leste e oeste, eles estão divididos aqui por ΔX. Então, aqui vai ficar alguma coisa dividido por ΔX. Esse ΔY vai cortar com esse, e aqui embaixo vai ficar ΔX ao quadrado. O dtdy, na face norte e sul, tem ΔY. Então, aqui vai ficar ΔY e esse ΔX corta com esse. Então, eles vão ficar dividido por ΔY ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Alfa ΔT, que multiplica. Então, TE mais TW dividido por ΔX ao quadrado, mais TN mais TS dividido por ΔY ao quadrado, e os termos que a gente tinha com o TP, tá? Então, era aqui, ó, na face leste menos na face oeste. Então, na face leste dá menos TP, na face oeste, como tinha um menos aqui, vai ficar menos 2TP, com ΔX ao quadrado. Para a direção Y, eu tinha aqui, ó, menos TP, que era norte menos sul, então é esse menos esse, vai ficar de novo menos 2TP. Então, a equação aqui, ela fica menos 2TP0 sobre ΔX ao quadrado, menos 2TP0 sobre ΔY ao quadrado. Então, essa equação aqui é a que representa os nós internos. O que a gente observa? Que a temperatura é um problema em regime transiente. Então, eu preciso conhecer, né, a condição inicial, ou seja, a temperatura em cada ponto no instante t igual a 0. Então, se eu observo aqui, ó, isso é conhecido, 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 conhecido e conhecido. Então, a minha temperatura naquele ponto, ela não depende de nenhum vizinho. Então, eu não tenho um sistema de equações algébricas, eu tenho um conjunto de equações que podem ser resolvidas independentemente, tá, das temperaturas naquele mesmo instante de tempo. Ela só vai depender da temperatura dos vizinhos no instante de tempo anterior. Bom, então eu vou encontrar, né, equações semelhantes para os outros nós. Mas o que a gente observa aqui é que, primeiro isso, né, que eu não dependo da temperatura do vizinho naquele instante de tempo. E um outro detalhe que a gente precisa lembrar é que, pelo método explícito, a gente tem que preocupar com a estabilidade. Bom, o que é preocupar com a estabilidade? A gente tem que garantir que o coeficiente que multiplica TP0 seja sempre positivo. Então, nesse caso aqui, ó, para os nós internos, isso vai significar o quê? Que eu tenho isso mais isso daqui tem que ser maior do que 0. Então, no nosso caso aqui, ó, 1 menos alfa, 2α ΔT, que multiplica 1 sobre ΔX ao quadrado, mais 1 sobre ΔY ao quadrado, tem que ser maior que 0. Uma vez que eu defino a minha malha, eu conheço ΔX, conheço ΔY, conheço alfa. Então, para obedecer a essa correlação, eu tenho que trabalhar o meu ΔT para garantir que vai ter estabilidade. Então, nesse caso aqui, para os nós internos, eu vou ter o quê?
2α delta t menos 2α delta t é maior do que 1 sobre delta x ao quadrado mais 1 sobre delta y ao quadrado. Ou seja, o meu delta t, ó, menos isso daqui, né? Porque isso daqui, quando passar para o lado de lá, vai aparecer o sinal negativo. Então, meu delta t ele tem que ser menor do que 2α 1 sobre delta x ao quadrado mais 1 sobre delta y ao quadrado. E aí, eu defino qual que tem que ser o valor de delta t para os meus nós internos para satisfazer o critério de estabilidade. Nós vamos achar equações para todas as outras fronteiras. Então, para cada uma delas, a gente vai achar uma equação semelhante a essa, tá? E aí, o que a gente tem que pensar? Bom, eu estou simulando, né? Estou rodando o meu programa, a minha simulação, para o mesmo intervalo de tempo para todos os meus volumes de controle. Então, eu tenho que calcular todos eles, ver qual que é o critério mais restritivo, obedecer a ele para todos. Mas aí eu já mostrei aqui para esse, porque eu não vou deduzir a equação para todos os volumes de controle, tá? Então, esse daqui seria para os nós internos. Bom, e aí, agora, o que a gente tem que fazer? Achar as equações para as outras fronteiras. Então, vamos pegar aqui o desenho de novo. Se eu pegar o nó, esse nó aqui, ó, nó superior esquerdo, eu vou ter que esse é meu ponto P, esse daqui é meu elemento a leste, esse aqui é o meu elemento a sul, tá? Então, eu não tenho um elemento norte e não tenho um elemento W. Então, meu dt dx na face leste e o meu dt dy na face sul não se alteram em relação ao que a gente achou para os nós internos. Eu só preciso encontrar as expressões relativas às faces norte e oeste. Então, aqui ó, a temperatura é TA e aqui a temperatura é TB. Então, o que a gente vai fazer? O meu dt dx na face oeste, tá? Eu vou pegar isso daqui. Eu não conheço a temperatura nesse ponto aqui, mas eu conheço a temperatura na fronteira. Então, eu posso falar que antes seria TP menos TW dividido por delta X, tá? E agora, ela vai ser o quê? TP menos a temperatura da fronteira dividido pela metade. Então, ela vai ser TP menos TA dividido por delta X sobre 2. Da mesma maneira, eu preciso achar uma equação para o meu dt dy na fronteira norte. Uma temperatura aqui em cima é TB, vai ser TB menos TP dividido por delta y sobre 2. E aí a gente chega em uma relação semelhante a essa daqui. Se eu pegar agora o meu nó aqui de baixo, então o meu nó inferior esquerdo, eu tenho a temperatura aqui é TA, aqui a temperatura aqui é TD, na fronteira norte e na fronteira leste não se altera. Eu preciso só para a fronteira oeste e para a fronteira sul. Para a fronteira oeste, a equação é igual a que a gente obteve para o canto superior esquerdo. Então, vai ser TP menos TA dividido por delta X sobre 2. Agora, para a fronteira sul, ele muda, porque eu trabalho sempre nesse sentido, né? Então, aqui vai ser o TP menos TD dividido por delta Y sobre 2. Vamos pegar para todos os nós, tá? Então, eu peguei superior esquerdo, inferior esquerdo. Agora, eu vou pegar para o nó superior direito. Então, nó superior direito.
Então, seria algo assim. Então, o P está aqui. Eu preciso só norte e leste. Aqui a temperatura é TC e aqui é TB. Então, o DT dx na face leste vai ser TC menos TP dividido por ΔX sobre 2. E o DT dy na fronteira norte vai ser TB menos TP dividido por ΔY sobre 2. Finalmente, para os cantos, né, vai ser o nó inferior direito. Então, tem isso daqui. P, eu vou precisar para a fronteira leste e para a fronteira sul. Então, o DT dx na fronteira leste não se altera em relação ao nó superior direito, que foi o que a gente acabou de fazer. E ele vai ser TC menos TP dividido por ΔX sobre 2, porque é TC, aqui é TD. E o DT dy na fronteira sul vai ser TP menos TD dividido por ΔY sobre 2. E aí agora ficam faltando as fronteiras, excetuando-se, né, os das quinas. Então, eu preciso fronteira norte, sul, leste e oeste. Vou começar com a fronteira da esquerda, tá? Então, fronteira oeste. Para qualquer um aqui, ó, o volume vai ser a mesma coisa. Eu tenho meu elemento P, então eu conheço norte, conheço sul e conheço leste. Só vai mudar o do oeste, e a temperatura aqui é TA. Então, eu tenho que meu DT dx na fronteira oeste vai ser TP menos TA dividido por ΔX sobre 2. Para a fronteira leste, vou aproveitar o desenho aí, fronteira leste, eu pegaria um elemento aqui, P. Então, eu conheço a derivada na face oeste, na face norte e na face sul. Só vai mudar o da face leste. A temperatura aqui vai ser TC. Ela vai ser TC menos TP dividido por ΔX sobre 2. Para as outras duas fronteiras, norte e sul, então aqui fronteira norte, eu conheço, né, P, então eu conheço leste, oeste e sul. Então, eu preciso do DT dy na fronteira norte. Aqui, a temperatura é B, então vai ser TB menos TP dividido por ΔY sobre 2. Para a fronteira sul, se eu pegar P, né, aqui a temperatura é D, eu conheço norte, leste e oeste. Então, eu vou precisar somente do DT dy para a fronteira sul, que no caso vai ser TP menos TD dividido por ΔY sobre 2. Então, o que a gente, depois que a gente montar todas as equações, né, e montar o programa para todos, acaba que o meu DT máximo, ΔT máximo, ele vai ser dado por essa expressão aqui, ó, alfa 3 sobre ΔX ao quadrado mais 3 sobre ΔY ao quadrado, se eu trabalhar com uma malha onde o meu ΔX é igual ao meu ΔY, tá? Então, ele tem que obedecer a essa equação aqui. Mas se eu trabalhar com uma malha que não é bonitinha, assim, que os meus elementos são todos iguais, não fica assim, tá? Bom, eu simulei isso daí no MATLAB, tá? E eu fiz duas coisas. Eu troquei os parâmetros, né? Fiz algumas alterações para ver justamente a questão do critério de estabilidade. Então, rodei com ΔT, que ficava dentro
do que precisa, né? É menor do que esse valor aqui, fiz alguns valores maiores também para comparar, só que eu comparei também com a solução analítica, tá? A gente não tem solução analítica para o problema transiente, mas uma vez que eu estabeleça, né, que as minhas temperaturas das fronteiras vão ser fixas nesses valores, então, por exemplo, aqui TA, TB, TC e TD, o que se espera é que depois de um tempo ele atinja condições de regime permanente. Então, eu comparei a solução em regime permanente com a solução analítica para regime permanente. Essa solução analítica para regime permanente, ela existe no livro do Micropera, até falei sobre isso no vídeo de condução bidimensional permanente, quando uma das faces está a uma temperatura e as outras 3 em uma temperatura diferente. Tá? Então, a solução analítica para θ variando com x e y seria isso daqui, ó. 2 sobre π, é uma série, né? Então, n variando de 1 a infinito, de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. N aí é o da série, tá? Não é o número de volume de controle, não. Que multiplica seno de npx sobre L, seno hiperbólico de npy sobre L, seno hiperbólico de npw sobre L. O W é essa daqui é a largura e L é o comprimento, tá? E o θ, ele é, na verdade, T menos T1 dividido por T2 menos T1, a diferença de temperatura adimensional. O T1 é a temperatura das 3 faces iguais e o T2 é a temperatura da face diferente. Bom, então essa daqui foi a dedução, tá? E agora a gente vai ver a solução do MATLAB. Vamos para o MATLAB, então. Eu vou simular a condução bidimensional, sem geração interna, temperatura prescrita nas fronteiras e regime transiente, trabalhando a formulação explícita. Estou trabalhando com uma chapa de 1 metro de comprimento por 1 metro de largura e 10 volumes de controle em cada direção. Estou trabalhando também com as condições de contorno de uma das faces com temperatura de 100 e as demais com temperatura de 0. O meu DT máximo, tá, que é o valor do DT que eu preciso ter para garantir condições de estabilidade, ou seja, o coeficiente do TP0 positivo, ele vai me dar 417. Então, eu estou trabalhando com um incremento de tempo de 400 e o número máximo de iterações de 100. Então, eu vou rodar aqui, ele vai apresentar o gráfico depois dessas 100 iterações. Então, a gente percebe, né, que essa superfície aqui estava a 100 e o calor conseguiu chegar ao longo de toda a minha chapa, tá? Se eu mexer aqui, ó, isso aqui é a impressão, eu vou estabelecer, né, o número de figuras que eu vou apresentar. Então, eu estou com 100 iterações no tempo, ele vai apresentar de 10 em 10 iterações, para a gente poder ver a evolução da temperatura. Essa aqui seria a final. E eu comecei a imprimir, né, depois de 10 iterações. Então, a figura número 1 é após 10 iterações no tempo. Então, 10, 20, 30. Depois de 100, 90, 80, 70 e por aí vai. Então, a gente percebe, essa aqui é a primeira figura, que aqui, ó, o calor não tinha conseguido chegar nessa parte superior da chapa. Bom, o que a gente pode fazer? Eu posso, por exemplo, alterar o número máximo de iterações no tempo, passar para 10, para a gente avaliar a distribuição de temperatura. Aí que eu vou colocar 1, para a gente poder continuar vendo as 10 figuras. A gente percebe que, se eu altero o número máximo de iterações que eu tenho, o problema ele tende a não ter atingido ainda o regime permanente. Se eu mexer agora, eu vou tirar, né, deixar aqui um número grande,
bem grande para poder apresentar sua figura em regime permanente mesmo, tá? Um monte de figuras. Eu vou colocar um DT máximo aqui de 490. Ele vai demorar um pouquinho mais e a gente percebe que não teve tanta diferença em relação àquela figura inicial que eu tinha com o DT de 400 e com 100, o que indica que ele já estava perto de atingir o meu regime permanente. Bom, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode mexer no número de volumes de controle. Tá? Então, se eu diminuir, por exemplo, aqui, passar para 4 o número de volumes de controle, eu vou ter que, o meu DT máximo para 2.600, tá? E eu estou trabalhando... A gente percebe que a figura ela ficou bem mais feia, porque eu estou trabalhando com um número menor de volumes de controle, então cada espaço aqui é um volume de controle só, então ele tem um monte de linhas ligando. Tá? Se eu aumento bastante meu número de volumes de controle, o que vai acontecer? Eu estava 10 por 10, né? Se eu colocar 40 por 40, o que vai acontecer? Como o meu DT máximo ele depende do meu dx, do meu delta x e do meu delta y, ou seja, do número de volumes de controle, muito provavelmente ele vai divergir. Então, meu DT máximo estava 26, tá? Então, ele nem conseguiu gerar uma curva, porque o meu DT aqui, ó, tá 400. Vamos colocar alguma coisa lá 200, só para poder gerar uma curva de temperatura. Bem assim. 60, então. Ele não está gerando de jeito nenhum, porque ele divergiu completamente. Se a gente pegar aqui, por exemplo, para ver o valor da temperatura, tá vendo? Os números estão malucos, ó. 700 menos 1 vezes 10 a 4, mais 2 vezes 10 a 5, é por isso que ele não conseguiu plotar, tá? Bom, aí como é que a gente sabe, por exemplo, que se tá bom o resultado, né? Então aqui eu copiei, fiz um novo arquivo igualzinho, porém para mostrar a comparação da solução analítica com a solução numérica. É claro que o problema sendo regime transigente, ele não tem solução analítica, mas eu tenho a solução analítica para a condição em regime permanente. Então é a mesma coisa, ó, 10 por 10 volumes, meu DT máximo era 400, né? E aqui eu estou trabalhando com DT de 400. Então, a mesma condição inicial do primeiro problema que a gente tinha. Então, olha só, a temperatura analítica é essa daqui e a temperatura numérica é essa. Elas são muito parecidas. Aqui, ó, eu tenho plotado, né, o número, a comparação entre as duas, né? Então, a linha vermelha representa a temperatura analítica e uma das duas é analítica, a outra é numérica, distribuída por volume de controle, tá? Então, aqui, por exemplo, seria 1, 2, 3, 4, por isso que ela faz essa coisa meio maluca aqui. A gente percebe que elas estão, de fato, muito próximas. Então, a minha solução em regime permanente está validada com a solução analítica. Então, se eu voltar essas mesmas condições para o outro problema, aqui, então, 10 por 10, trabalhando com DT de 400, tá? Eu vou pôr o T máximo de 100 aqui, e a gente trocar essas temperaturas, porque eu deixei 0, 100, 0 e 0, só para poder ter a solução analítica para comparar. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 0, 100, 50 e 100, o que a gente tem? Então, olha só, estava 0, 50, 100 e 100, e a gente consegue ver uma distribuição. Eu vou colocar aqui até mais figuras para a gente avaliar. Estava 500, né? Eu coloquei 100, então vamos colocar 10 em 10. Para a gente ver como que vai havendo a propagação de calor para dentro da chapa. É interessante a gente ver isso daí. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.